A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de apresentar o webinar Impacto na Política Aduaneira, Importação de Jogos de Videogame e Impressoras 3D, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Obrigado aos participantes presentes. Com grande prazer que faço o discurso de boas-vindas a todos vocês essa noite, no webinar Impactos da Política Aduaneira, Importação de Jogos de Videogames e Impressora 3D. Essa é uma iniciativa conjunta da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo e da Comissão de Culturas e Eventos dessa casa. Em nome da Comissão de Direito Aduaneiro, quero agradecer ao nosso presidente, Caio Augusto da Silva Santos, nosso vice, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Alexandre Rolo, todos os membros dessa Comissão Especial de Direito Aduaneiro e a todos os funcionários desta casa por terem organizado mais esse webinar. Então, muito obrigado a todos. O webinar dessa noite abordará um tema de grande relevância na atualidade, os impactos na política aduaneira pelas novas tecnologias, em especial a importação de jogos de videogame e impressora 3D. Cada vez mais o comércio exterior está ligado com a nova economia. O software e os bens comercializados entre fronteiras estão interrelacionados. A palestra discutirá sobre a controvérsia do valor aduaneiro dos jogos de videogame destinados ao uso em consoles e máquinas de jogos de videogame. Se compreende o valor do software e do suporte físico. O paralelo é aberto para discussão sobre os impactos no controle aduaneiro e sua tributação sobre as impressão 3D e a possibilidade dos usuários importarem modelos de produtos e fabricarem diretamente em suas máquinas. A tecnologia 3D muda o foco tradicional comercialização internacional baseada na tangibilidade dos bens transacionados entre fronteiras para focar no valor gerado pelo intangível. Convidamos para essa palestra os doutores Antônio Augusto Dias Júnior e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, os quais faço uma breve apresentação nesse momento. O doutor Antônio Augusto Dias Júnior é procurador da Fazenda Nacional, mestre em tributação internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, coordenador e autor da editora Juspodium, professor da ênfase Instituto Jurídico. O doutor Rodrigo Lázaro é doutorando em Direito Público, mestre em tributação internacional também pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT de São Paulo, diretor regional da Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAC, e membro desta Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão e a esta casa. Iniciando o nosso evento, passo a palavra ao doutor Antônio Augusto Dias Júnior. Boa noite, doutor Antônio. Fique à vontade para fazer sua apresentação. Beleza. Obrigado, doutor Robson. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do doutor Robson e do doutor Rodrigo, sem os quais eu não estaria aqui. E também agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui que a casa está cheia, tem bastante gente aí. Então, é uma honra tomar um pouco do tempo de vocês para falar sobre esse tema, que a gente vai adentrar agora. Vamos lá. Então, assim, nós vamos falar sobre um dispositivo do regulamento aduaneiro, e que trata, e sua relação com a importação de jogos de videogames. Então, aqui eu já queria delinear, para fins didáticos, porque, assim, nós temos muita discussão, nós temos atualizações em relação a equipamentos eletrônicos em relação a videogames, a alíquota de importação, essas coisas. Aqui eu quero me ater aos jogos de videogames, tá? É uma discussão que existe. A gente tem aí alguns julgados do TRF3, eu vou comentar alguns no final, tá? E vou dar a minha posição. Então, assim, não necessariamente eu sou procurador da Fazenda Nacional, Já adianto que minha posição é uma posição fazendária nesse tema, mas, assim, o meu raciocínio ele não é o raciocínio que a instituição vem trazendo
né, nos processos. Então, assim, eu tenho um outro raciocínio e, assim, a gente vai falar sobre eles aqui agora e sintam-se à vontade para discordar, concordar, para falar que absurdo isso que você está falando, nada a ver, não tem problema nenhum vocês falarem isso, tá, gente? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui e aí vocês podem dar o feedback se vocês estão vendo tudo direitinho ou não. Vamos lá. Beleza. Tudo certo aí, então? Tudo certo, apareceu aqui. Beleza, então começamos bem. Pessoal, então, esse aqui é o artigo 81 do Regulamento Aduaneiro e Importação de Jogos de Videogames, tá? O que acontece? Primeiro, a gente vai começar em uma perspectiva histórica, tá? Então, nós temos aqui, né, quem é do meu tempo, eu tenho 34 anos. Então, assim, eu tive o Master System, tem aqui um joguinho do Alex Kidd, e eu tive também depois o Super Nintendo, que era o Mario, né, que vinha nos consoles lá, era o cartuchozinho do Mario. Não tive Mega Drive, aqui embaixo tem um negócio do Atari. Você é o Pac-Man. Fala a verdade, não tem Atari? É o Pac-Man. Eu não tive então, Atari. Um primo meu teve, mas aí eu tive o Master System direto. Meu primeiro videogame foi o Master System. Vinha com o cartuchozinho do Sonic. Ou vinha na memória, se não me engano. Mas eu sei que eu jogava muito Sonic do Master System. Então, assim, o contexto histórico, na verdade, não é esse, né? Eu trouxe isso aqui só para, enfim, quem é do meu tempo ter a sua nostalgia aí. Mas, assim, o contexto histórico que eu queria começar no tema mesmo, pessoal, é uma decisão aqui do GATT, né? OMC, enfim, decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira do GATT, tá? Que depois foi ratificado, né? Então, OMC, em 95. O que essa decisão disse, tá? E o que isso tem relação com os jogos de videogame que nós vamos ver um pouco mais para frente? Essa decisão disse o seguinte, olha aqui comigo, ó, presta atenção. Na determinação do valor aduaneiro dos suportes físicos importados que contenham dados, instruções, deixa eu minimizar isso aqui, preciso ler também, pronto. Será considerado unicamente o custo ou valor do suporte físico propriamente dito. Então, vamos lá. Suporte físico importado que contenha dados ou instruções, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, né, as mídias, né, que eram, por exemplo, naquela época já tinha CD, né? No início da década de 90 já começou a haver CD, os softwares em CDs, tá? Nesse caso, pessoal, seria considerado unicamente o custo ou valor do suporte físico propriamente dito. Ou seja, esquece o valor correspondente ao software e você tributa, né, em relação à importação, apenas o valor da mídia física, como a gente chama hoje mais de mídia física, né? Valor do suporte físico. Então, o que nós teríamos aqui? O valor aduaneiro não compreenderia o custo ou valor dos dados ou instruções, em outras palavras, software, desde que estes estejam, tinha esse requisito, né, destacados do custo ou valor do suporte físico. Isso aqui veio, né, do GATT, da OMC, e isso foi incorporado, tá? Até então eu estou falando disso como decisão do GATT e da OMC, tá? Mas isso foi incorporado no nosso regulamento aduaneiro, tá? Essa decisão dizia ainda o seguinte, olha só, a expressão suporte físico não compreende os circuitos integrados, os semicondutores e dispositivos similares ou os artigos que contenham tais circuitos ou dispositivos. E dizia assim também, ó, a expressão dados ou instruções não inclui as gravações de som, cinema ou vídeo. Explico isso aqui, é o seguinte, não tem aquela expressão lá, suporte físico na decisão? Esse suporte físico, né, ele não abrange circuitos integrados, semicondutores ou dispositivos similares, ou seja, aquela decisão que mandava excluir desse suporte físico os dados ou instruções não abrangia circuitos integrados, semicondutores e similares, tá? E aí, a gente vai ver depois o que seria isso. Eu trouxe até umas gravuras aqui, tá? Eu pesquisei no Google e tal, e eu achei também umas gravuras disso, circuitos integrados, tá?
E aí dizia aqui ainda, a expressão dados ou instruções não inclui as gravações de som, cinema ou vídeo. Então, né, nessa época aqui que a gente tinha, né, quem é dessa época, né, a gente tinha lá as locadoras, né, que tinham as fitas, né, fita de videocassete, tinha os videocassetes, e aí você ia lá alocar aquele filme lá da década de 80, da década de 90, Jurassic Park, né, o primeiro, e aí aquilo ali, tá, os dados ou instruções que estavam dentro daquele suporte físico não se compreendiam nessa decisão. Ou seja, não tinha que excluir o valor dos dados ou instruções, né, daquele suporte físico ali de fita de videocassete. Porque essa expressão dados ou instruções não deveria incluir as gravações de som, cinema ou vídeo. O mesmo para a própria fita cassete de Walkman, que você colocava lá no seu Walkman. Né? Eu não sei se isso faz muito sentido para quem é muito novo, mas, pessoal, existia, né, fita cassete. Um cartucho, era um cartucho. Então, exatamente. E aí você colocava lá naqueles, né, tinha uns aparelhos de som que tinha 2 espaços para você colocar a fita cassete, né? Você podia gravar de um no outro, e tinha uns que só tinha um espaço só para fita cassete. E tinha também, né, para quem é mais antigo ainda, aí não é muito da minha época, os discos, né, que era LP, os discos LP. Então, tá bom, que você não ouviu o LP. O LP, assim, eu sabia, né? Mas, assim, eu lembro que eu tinha LP, mas era mais coisa da infância, assim. Quando eu fui, né, uns 12 anos para frente, já era mais fita cassete. Mas o que a gente pode dizer? Né? Essa decisão que falava assim, olha, você separa, né? Suporte físico de um lado, né? Para tributar, e dados ou instruções de outro. Você separa. Só tributa o suporte físico na importação. Isso também não abrangia, né, esses suportes físicos que eu estou falando. Fita cassete, fita de videocassete, né, o disco. Por quê? Porque por conta dos dados ou instruções que não abrangiam, né, as gravações de som, cinema ou vídeo. Beleza? Então, vamos passar aqui então. Eu falei que isso foi incluído, né, no artigo 81 do Regulamento Aduaneiro. Então, pessoal, basicamente a mesma coisa, tá? A redação eu vou até ler aqui, né? Mas, assim, é a mesma coisa que diz, tá? Da decisão. A redação é praticamente a mesma. O valor aduaneiro de suporte físico, tá? Suporte físico que contenha, olha aqui, dados ou instruções para equipamento de processamento de dados. E olha que interessante, para equipamento de processamento de dados, tá? Para equipamento de processamento de dados. Eu acho que isso aqui é uma questão relevante. E aqui diz assim, ó, será determinado considerando unicamente o custo ou valor do suporte propriamente dito, tá? E aí aquela mesma exclusão que tem na decisão foi trazida também para o regulamento aduaneiro, no parágrafo 2º. Quando fala assim, o suporte físico, né, que nós temos aqui, será ele considerado unicamente, né, o seu custo, o custo do suporte físico, né, para a questão de considerar o valor aduaneiro, esse suporte físico não compreende circuitos integrados, semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos ou dispositivos, tá? Então, mesma coisa, né? Circuitos integrados, semicondutores, a gente exclui da expressão suporte físico, ou seja, essa separação entre suporte físico e dados ou instruções não se aplica quando estamos diante de um suporte físico que seja circuito integrado, e semicondutores. E aqui também aquela exclusão em relação a dados ou instruções não compreendem as gravações de som, de cinema ou de vídeo. Beleza. Mas eu quero, né, fazer a seguinte pergunta. Como nós poderíamos classificar esse artigo 81 do Regulamento Aduaneiro? Eu lembro que nas minhas aulas de faculdade, tinha um professor que falava assim, olha, né,
as classificações são gavetas, né? São gavetas dentro do direito que você vai encaixar, né? Cada instituto, cada conceito. Se a gente for pegar esse artigo 81 do Regulamento Aduaneiro, em que gaveta nós colocaríamos ele dentro do direito? E é interessante isso porque existe uma discussão, né, sobre a relação entre o direito aduaneiro e o direito tributário. E é uma discussão muito rica, porque tem momentos que você fala assim, não tem como você aplicar esses princípios tributários aqui, porque isso aqui é eminentemente aduaneiro. Em outros momentos você fala, poxa, mas aqui eu estou tratando eminentemente de imposto de importação. Como é que eu não vou aplicar princípios tributários em relação a isso? Então, assim, é uma discussão muito rica, tá? Inclusive, a gente tem aí, né, em relação a isso também, uma discussão que acho que vocês não gostaram muito do resultado, que foi aquela questão do STF, né, no ano passado, do despacho aduaneiro, né, daquela questão do condicionamento do valor da diferença aqui à receita apura, né, de você condicionar o despacho aduaneiro a isso, né, ao pagamento disso. Então, assim, enfim, em que eu classificaria esse artigo 81 do Regulamento Aduaneiro? Qual seria a natureza jurídica dele? E aí eu quero já, né, já que eu já dei o alerta de que é uma discussão muito rica a relação entre o direito aduaneiro e o direito tributário, isso eu já alertei vocês, eu quero tomar licença para classificar esse dispositivo como um benefício fiscal. O benefício fiscal indutor, sim, o benefício fiscal indutor, né? Ele tem essa questão da ordem econômica, né, de você favorecer né, esse segmento, a importação desse segmento, de bens desse segmento, né, suportes físicos que contenham dados ou instruções. Basicamente, naquela época, seria o quê? Bens relacionados à informática. Né? Naquela época, seria isso, basicamente CDs de software e por aí vai. Tá? Mas o que acontece? Eu entendo que isso aqui é um benefício fiscal. Mas a partir de onde eu entendo isso? A partir de um dispositivo constitucional, que é o artigo 150, parágrafo 6º. O artigo 150, parágrafo 6º diz o seguinte, mais ou menos isso, tá? Eu não estou com ele aqui na minha frente, mas eu conheço um pouco a redação e ele diz mais ou menos o seguinte, artigo 150, parágrafo 6º. Quem quiser abrir ele aí. Diz mais ou menos assim, as anistias, remissões, isenções, aí tem uma hora que eu sei que fala assim, reduções de base de cálculo, isso eu sei que está lá. Reduções de base de cálculo só serão concedidos mediante lei específica. Esse dispositivo, artigo 150, parágrafo 6º, ele elenca benefícios fiscais. Ele elenca benefícios fiscais. Quanto a isso, eu acho que não tem muita dúvida. E ele exige, para a concessão daqueles benefícios fiscais que estão ali, a edição de lei específica, não é nem a edição de lei. Percebam que é diferente do artigo 150, que fala da legalidade tributária, que é o que todo mundo mais comenta, né? Lá fala o quê? É vedado, né, aos entes políticos, União, Estado, DF, município, instituir ou majorar tributo ou aumentar tributo sem lei que eu estabeleça. O artigo 150, parágrafo 6º, ele vai além. Ele não fala só sem lei, ele fala que os benefícios fiscais só podem ser concedidos mediante lei específica. Percebam, deve haver um detalhamento, né, além, né, na minha opinião, um detalhamento ainda maior do que para a instituição de um tributo. O detalhamento para se conceder um benefício fiscal, porque ali fala lei específica, deve ser maior do que o próprio detalhamento da regra matriz de incidência tributária, enfim, né, da hipótese de incidência lá do tributo. Pelo menos é isso que dá a entender o texto constitucional, na minha leitura. Mas por que eu disse que esse artigo 81 é o benefício fiscal com base no artigo 150, parágrafo 6º? Porque, na minha opinião, esse artigo 81 do Regulamento Aduaneiro, na minha opinião, é uma redução de base de cálculo. Porque ele fala assim, olha, quando você importar um bem, que esse bem, né, pelo valor que se paga em relação a esse bem, né, não é só o que o residente aqui no Brasil está pagando por esse bem, não é só o valor do suporte físico. O que o residente no Brasil está pagando por esse bem é o valor do suporte físico mais aqueles dados ou instruções que estão ali, mais o que foi gasto com desenvolvimento, né, daquilo que nós podemos chamar hoje, né, que é muito comum se chamar de intangível.
Então, nós temos aquele corpus mecânico, né? Aquilo que está ali abrangendo, né, o valor como suporte físico, mas também algo que é acrescido a ele, dados ou instruções acrescidas em um CD, por exemplo. Então, o que esse artigo 81 diz? Olha, o residente aqui no Brasil paga X por esse bem, que nesse valor nós temos o valor da mídia física e o valor dos dados ou instruções, nós vamos ter que separar o custo do suporte físico e o restante, o residual, né, seria, por assim dizer, o custo dos dados ou instruções. Residualmente, seria isso. Então, o que ele está falando? A base de cálculo, ou seja, o valor aduaneiro, vai ser só o custo do suporte físico. Para mim, isso está importando, né, está tendo como consequência a redução da base de cálculo de tributos aduaneiros. Porque você vai destacar, né, do valor pago, que seria o valor aduaneiro total, aquilo que está ali, né, no composto daquele bem importado. Então, acho que a interpretação desse dispositivo deve levar em conta, né, essa natureza jurídica, a meu ver. E, assim, vocês podem até discordar, tá, de todo o meu raciocínio a partir de agora. Mas, assim, eu acho que isso aqui é importante para a gente saber do que a gente está discordando. Então, assim, se você já discorda de que... E aqui você está livre para discordar sem problema nenhum. Se você já discorda que isso é um benefício fiscal, que isso é uma redução de base de cálculo, aqui você vai discordar de todo o resto, praticamente, tá? Porque a forma de interpretar que eu estou dando parte dessa premissa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um dispositivo no CTN, além do próprio artigo 150, parágrafo 6º, que já indica, né? Se é uma lei específica, é porque deve haver um detalhamento, uma especificidade naquele benefício fiscal. Então, artigo 111, inciso 1 do CTN, diz mais ou menos assim. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre exclusão do crédito tributário. Tá? E nós podemos entender isso, né, como isenção, que é talvez a maior hipótese de benefício fiscal. Então, assim, nós temos também esse direcionamento do próprio CTN, além do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, tá? E aí, tá, partindo desse pressuposto de que é benefício fiscal, tá? Esse benefício fiscal também aqui é uma questão de, né, entendimento meu, para mim é muito claro isso, que é um fomento à informatização, principalmente naquela época do início da década de 90, né, que era aquela questão da chegada da informática, né, foi, pelo menos no Brasil, né, os computadores começaram a chegar com Windows, aquela coisa toda. Eu lembro que nas escolas tinham aula de informática, eu nem sei como está hoje, mas eu lembro que eu tinha matériazinha lá, 50 minutos de informática, né, e depois tinha outro também na semana. Eram dois 50 minutos de informática na semana. Acho que era na quarta ou quinta série, se não me engano, que eu estava. Enfim, então, assim, a intenção desse, né, desse dispositivo era o quê? Fomentar a informatização aqui no Brasil, né? E também melhorar, né, esse processo de gestão de dados, né, de todos os benefícios que a informatização poderia ter. E, a meu ver, isso aqui não alcançaria, tá? Não alcançaria aqueles, né, o que seriam o que a gente vai tratar nesse nosso tema aqui, nessa nossa exposição, que seriam jogos utilizados para entretenimento. Até porque, e aqui vem a grande peculiaridade do que eu venho defendendo, que é o seguinte. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou deixar um pouco mais adiante. Tá? Eu vou primeiro mencionar uma solução de consulta que vai mais ao encontro do que eu estou falando. A solução de consulta 446/2017 fala assim, ó. Naquela época da decisão 4.1, tá? Os consoles de videogames, console né? Na minha época era o quadradão, né? Era onde você inseria o cartucho, né? Hoje é onde você insere o CD, acho que é, na verdade, onde você baixa o jogo, né? Acho que hoje é por download. Né? Os consoles de jogos de videogame utilizavam cartuchos, né? Os quais só mais tarde, só depois dessa decisão, foram substituídos pelos CDs ou DVDs nos jogos de videogames, tá, gente? E aqui é onde eu aprofundo, né, essas poucas linhas aqui que está na solução de consulta da Receita.
Porque na minha interpretação, eu acho o seguinte, né? Eu parto daí e eu acredito no seguinte, né? Os suportes físicos, pessoal, que continham jogos de videogames na época da decisão 4.1 e na época da incorporação pelo regulamento aduaneiro, tá? Não eram, tá? Compreendidos pela decisão e pelo regulamento aduaneiro. Quais eram os suportes físicos daquela época? Semicondutores e circuitos integrados, que estavam expressamente excluídos desse dispositivo. Percebam, né? Eu falei que a decisão exclui da expressão suporte físico semicondutores ou circuitos integrados. Naquela época, semicondutores ou circuitos integrados eram o quê? Eram os cartuchos de jogos de videogame. E pouco tempo depois, acho que foi um ano ou um ano e meio, mais ou menos, aí que veio o PlayStation, que foi o primeiro videogame com CD. Eu lembro que teve o Nintendo 64, que foi mais ou menos na mesma época, e era cartucho ainda. Nintendo 64 ainda era cartucho. Então, assim, o PlayStation que veio com a febre de CD, né, que depois virou DVD, Blu-ray, a partir daí eu parei de acompanhar. Mas, enfim, eu sei que, né, o que predominou foi esse modelo de CD ou DVD até então, né, naqueles anos ali para frente. Pelo menos isso eu sei. Então, assim, o que a gente tinha? Né? A gente teve uma virada de jogo. Né? E isso, pessoal, entendam. Olha que interessante. Isso foi por uma questão de um intervalo de meses entre a incorporação da decisão no regulamento aduaneiro e a alteração em todo o cenário fático em relação aos jogos de videogames. Se a gente trocar por -1 o que virou depois os jogos de videogame, tá? A gente consegue entender mais ou menos como houve uma alteração brusca. Por quê? Porque os CDs, eles eram utilizados mais para os softwares. Eu lembro que naquela época você tinha software né, o sistema operacional, na verdade, o Windows, e aí você comprava outros softwares e era a maioria por CD. Então, assim, aquilo que era o CD, né, o suporte físico que era majoritariamente o CD, era o que a decisão e o regulamento aduaneiro queria abranger, queria tratar. E não tinha nada de videogame sobre aquilo naquela época. E depois virou totalmente o contrário. O CD inundou a indústria de jogos de videogames. Então, assim, a gente tem um descasamento por conta de meses. E eu acho que isso é relevante para a interpretação. Tá? Porque, assim, eu sei que, né, o legislador ele tem que acompanhar a sociedade, mas, assim, eu acho que, na minha opinião, acho que o intérprete não pode falar, é paciência, né? E, assim, o judiciário nem sempre diz isso também, né? O judiciário, ele não vem dizendo isso, paciência, daí? Não é assim que o judiciário se porta. Mas, nesse caso, a gente vai ver que o judiciário, né, não está muito preocupado com essa questão de contexto, com interpretação, ele vai mesmo para o que está lá no regulamento aduaneiro, já adiantando o final com o entendimento TRF. Mas, assim, né, eu vim aqui para falar do meu entendimento, então vamos lá. Só é o seguinte, essa decisão, né, do 4.1, que foi adotado no regulamento aduaneiro, ela determina expressamente a inclusão dos dados ou instruções ou software, né, na composição do valor aduaneiro se o suporte físico, que é o que a gente chama hoje de hardware, contiver circuitos integrados, semicondutores ou dispositivos similares. Ou seja, qual a lógica, qual a finalidade da decisão naquela época, se a gente entender, né, como eram produzidos os jogos de videogame. Se for um jogo de videogame, ou seja, se for circuito integrado semicondutor, você inclui os dados ou instruções, ou software, né, como se diz hoje. Você inclui, você cobra tudo junto. A lógica era essa. Se a gente for no que a gente chama de vontade do legislador, se a gente for numa interpretação histórica, e até mesmo numa interpretação teleológica, né, se a gente usar interpretação histórica e teleológica juntas, a gente chega a esse resultado, que ele não queria incluir nessa decisão, ou no artigo 81 do regulamento aduaneiro, os jogos de videogame, porque naquela época era circuito integrado e semicondutor. Beleza? Então, aqui eu trouxe algumas
alguns exemplos aqui, ó, para vocês verem, né? Para quem é mais novo, para ver como era. Nós tínhamos aqui os cartuchos ou fitas de videogame. Isso aqui, ó, né? Aqui tá até Pac-Man, não sei se dá para ver, tá escrito aqui Pac-Man, que era o principal jogo do Atari. Tô falando que era Atari. Joguei então, muito isso aí, viu? Joguei muito. Eu lembro que tinha um manchezinho, né? Vocês tinham era como se fosse aquele negócio do piloto de avião. Tinha... Um botão só, né? Se eu não me engano, era um manche e um botão só. Eu acho que era um botão e você ficava com um negócio assim, rodando, né? É isso aí. Um negocinho assim. E aí a gente tem aqui o Atari, né? Que era de 3 botões, mais o Start. Acho que tinha... o Start. E aí, pessoal, nós tivemos também, acho que esse foi talvez o principal dessa época de cartuchos de videogame, o Super Nintendo. E aqui eu trouxe, né? Eu fiz uma pesquisa que eu pesquisei, eu fui achar um manual técnico do console Super Nintendo, que utilizava os cartuchos, né, daquela época da decisão, e ele fala claramente que eram circuitos integrados, né, os cartuchos lá do Super Nintendo, ou seja, aquilo que o regulamento aduaneiro e que a decisão 4.1 do GATT, depois o OMC, não queria incluir naquela lógica, né, de se tributar só o suporte físico. Olha aqui, então, aqui, entre aspas, é o próprio manual técnico do Super Nintendo, tá? Cartucho do jogo do Super NES, né, que é o Super Nintendo, que antes do Super Nintendo teve o Nintendo, que era NES. Olha aqui, ó, os cartuchos de jogo contêm o quê? Circuitos integrados, semicondutores, as expressões exatas que estavam lá, né? Na decisão e no regulamento aduaneiro que não queria aplicar para isso. Exatamente. Expressão exata. Circuito integrado, semicondutores de memória. Então, assim, também se acha incluído nos cartuchos de jogo um circuito integrado especial. Enfim, circuito integrado especial, né? Tá tudo abrangido pela exclusão, né, da sistemática do artigo 81 do regulamento aduaneiro. E aqui eu trouxe a figura, né, desses circuitos integrados, semicondutores. Era mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo uma... Eu não sou muito bom de slide. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Enfim, pessoal, eu sou bem ruimzinho. Deixa eu ver se pelo Zoom eu consigo. Deixa para lá, não compensa. Enfim, pessoal, tá aqui, ó, né? Eu lembro desse negócio verde. Quem era desse tempo lembra que você via só a parte meio dourada, né? Principalmente quando você fazia algo que era o soprar a fita do cartucho, né? Você soprava quando não estava funcionando. Eu não sei se ajudava ou não, se funcionava ou não, porque assim era meio que por tentativa e erro. Mas quando dava algum tilt, que a gente chamava de tilt na época, você tirava, né? E soprava a fita do cartucho. E aí você via mais essa parte aqui, que é essa parte como se fosse o pente, né? A gente chamava de pente na época. O Roberto Raia está dizendo aqui, doutor Antônio, que o software inserido em um círculo integrado é denominado firmware. Firmware, exatamente. Firmware. Que é o que a gente tem muito hoje, né? O Raia pode me corrigir também, que é o que a gente tem hoje nos produtos menos complexos, não é isso? Os produtos de tecnologia que são menos complexos. Salvo engano, eu tenho um aspirador robô aqui em casa, e eu lembro que quando eu comprei o aspirador robô, vinha em algum lugar do manual de instruções uma referência a firmware. E acho que no aplicativo também tinha assim, atualizar firmware. Então, pelo menos assim, no aspirador robô eu sei que tem firmware, segundo o manual lá, e o aplicativo. Salvo engano, hoje, ele me corrija, pode corrigir ou confirmar. Seria... Falou que é isso mesmo. Confirmou que é isso mesmo. É o mestre de classificação fiscal. Então, a gente precisa desse pessoal para... Pessoal, assim, eu sou uma pessoa, sinceramente, se eu estiver falando uma bobagem, eu vou ficar com um pouco de vergonha, né, se me corrigirem, porque, pô, você está falando uma bobagem tem 100 pessoas agora, mas eu prefiro ser corrigido e passar uma vergonha do que ficar sem saber. E pior, a plateia ficar com uma bobagem na cabeça. Então, assim, Raia, se eu falei alguma bobagem, pode corrigir também. Uma bobagem ainda maior, tá? Então, beleza.
Está dizendo aqui que o senhor foi a fundo na pesquisa, tá ótimo. Ah, então beleza. Valeu. Que continue assim. Então era isso, pessoal. Circuitos integrados, está aqui, semicondutores, enfim, os cartuchos, né? Era aquela realidade lá. Então, né, a realidade era aquela, né? Era aquela que foi excluída da decisão. A realidade dos jogos de videogame foi excluída. Então, o que que nós temos? Presta atenção. O que que nós temos? Eu já falei isso, mas eu vou só falar de outra forma para ver se fica mais apelativo. Nós temos uma realidade, a realidade de jogos de videogames, que foi excluída pela decisão 4.1 e pelo regulamento aduaneiro, daquele caput lá, né, dessa separação entre o suporte físico e dados ou instruções. Toda a realidade de jogos de videogames foi excluída expressamente. Então, assim, e aí por conta de um gap de alguns meses, ou talvez de um ano e meio, aquela realidade, por conta de uma alteração, né, do cenário tecnológico, aquela realidade vai ser incluída. E assim, eu sei que existe uma grande discussão, interpretação de direito tributário, né, que a gente tem que interpretar estritamente, que a gente não pode interpretar contra o contribuinte. Eu sei que existe toda essa discussão, mas assim, pelo menos no STF, se a gente for ver, né, umas decisões em repercussão geral, inclusive do STF, outras decisões do Pleno, né, teve uma ADI, acho que é 1763, que trata do IOF sobre factoring, que fala lá de tipo, né, tipo aberto, né, que o direito tributário ele pode se basear em tipos abertos para tributação, né, aquela questão do IOF sobre factoring. Acho que é a ADI 1763. E a gente tem também, né, aquele RE famoso dos planos de saúde, do ISS sobre planos de saúde, que tem uma ementa que é quase uma dissertação de mestrado. Sem folhas. Então, aquele julgado ali fala muito sobre, né, uma pluralidade, né, de interpretação de direito tributário. Então, assim, a gente tem que levar em conta também isso para fins práticos, né? Apesar de hoje, nos TRFs, aí, no TRF3, pelo menos, que é o que eu mais conheço, a gente não ter isso encampado. Mas eu acho que, na minha opinião, se toda a realidade de jogos de videogame foi excluída expressamente, né, na época daquela decisão do regulamento aduaneiro, na minha opinião, ela deveria continuar sendo excluída a despeito de mudar a forma, na minha opinião, tá? E eu sei que isso pode ser minoritário, inclusive é minoritário na jurisprudência. Mas, enfim, então, tá. Aí eu trouxe aqui uma outra pesquisa que eu fiz aqui também, de contexto histórico, pessoal, que é o seguinte: o primeiro console de videogame, tá? E o Raya pode me corrigir também, né? Que utilizou CD como suporte físico, só foi lançado nos Estados Unidos em 9 de setembro de 95, isso lançado, tá? Quanto mais ser acompanhado pelo legislador. E na Europa, 20 dias depois, em 29 de setembro de 95. Para não dizer, pessoal, que eu sou desonesto, eu vou falar algo que eu não trouxe aqui. Isso aqui eu peguei um trecho de uma defesa que eu fiz, e aí esse trecho eu não mencionei, mas para não dizer que eu não sou desonesto, no Japão foi em dezembro de 94, tá? O PlayStation é da Sony, né? No Japão foi lançado antes. Foi lançado em dezembro de 94, 9 meses antes, mais ou menos. Então, a gente tem isso. Em 94, lançou no Japão, em um país só. Depois, né, no mundo inteiro, basicamente assim, né? No mundo ocidental, em massa, nos Estados Unidos e Europa, em setembro de 95. Tá? Foi o PlayStation. E essa decisão 4.1, ela é de 84. Eu estava falando aqui da década de 90, né? Foi em 94 ou 95 que foi incluído no regulamento aduaneiro, tá, gente? E que foi referendado na OMC. Mas o surgimento dela no âmbito do GATT, que na época era GATT, foi em 84. E o que o nosso regulamento aduaneiro fez? Pegou do jeito que estava lá em 84. Não atualizou, né? E assim, essa inclusão acho que foi em 94 ou 95 no regulamento aduaneiro. Acho que foi em 95. E assim, estava lançando ainda o PlayStation. Acho que nem no Brasil tinha naquela época. Mas mesmo assim, pegou como estava lá em 84, sem mudar nada. Então, assim, o contexto era totalmente diferente. Então, isso aqui eu já falei, né? Uma mera repetição. Aqui a decisão, aqui eu trouxe, tá? Eu trouxe aqui até o dia
No Brasil foi incorporado em 12 de maio de 95, tá? 12 de maio de 95. Tá? E aqui, pessoal, já caminhando para o nosso encerramento, quanto tempo eu falei, gente? Eu gosto sempre de respeitar o tempo, mais ou menos. 45, vai ter punição para você. Tá, então vamos lá. Tá, eu trouxe aqui alguns julgados, tá, gente, que basicamente dizem que a gente vai aplicar o artigo 81 para jogos de videogame. Eu trouxe 3, tá? E aqui eu disponibilizo o material para quem quiser, mas basicamente vai contra tudo isso, não considera nada do que eu falei, simplesmente aplica o artigo 81 também para jogos de videogame, os atuais, tá? Era isso, pessoal. Então, para não dizer que eu falei das flores, então, um obrigado que é passando de fase. E agora, a próxima fase, eu vou passar o controle para o Rodrigo. Esse fez sucesso, hein? Esse fez, Tinha que pegar os anéis lá. Beleza. Doutor Antônio, agradeço muito a participação do senhor, né? A gente vai ficar aí para ver se tem alguma pergunta também para ser respondida ao final. Passar a palavra para o doutor Rodrigo, grande amigo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Robson. Confesso que é a primeira vez que eu discuto um assunto interessante como esse sobre a tributação em relação ao console e a diferença do jogo, mas quando a gente fala de valor aduaneiro, essa questão de você identificar a carga fiscal e falar, olha, de fato a gente tem o reconhecimento daquela como uma redução de base de cálculo, quando a gente reconhece que existe essa diferenciação, é uma coisa bem interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, que você poderia ter uma redução de base de cálculo que não é ad valorem, que não é um percentual sobre o valor daquele bem que a gente está discutindo do valor aduaneiro. Então, realmente, é uma interpretação muito interessante. Eu ainda não tinha pensado numa situação parecida. Aqui a gente vai falar sobre impressão 3D. Impressão 3D, essa é a nossa agenda, tá? Impressão 3D, imagina o seguinte, eu tenho um filho, ele tem 4 anos, o Heitor adora robôs, e ele é louco por esse tipo de brinquedo, e o desejo dele é um brinquedo que hoje está sendo comercializado aqui no Brasil, realmente demais, e todo mundo gosta desse brinquedo. Qual é a ideia central da impressão 3D? Ao invés de eu ir lá e comprar o produto final, que veio numa importação da China, o produto pronto, eu baixo um programinha, na verdade um modelo de utilidade, um software, coloco ele esse software na minha impressora 3D, imprimo e voilà, eu tenho o brinquedo que o leitor quer ganhar. Então, olha que interessante. Ao invés de eu ir atrás numa loja e buscar esse brinquedo que ele tanto quer, eu vou atrás de um software que tem as instruções para a impressão desse brinquedo. A minha impressora vai lá, vai fazer todo o processo de impressão e nós vamos ter o resultado final similar ou idêntico a um produto que eu poderia comprar na prateleira. Ah, Rodrigo, isso daí é coisa que a gente só vai ter daqui a 20 anos. Não, se vocês entrarem num buscador de internet, nós temos várias opções de impressoras 3D que elas vão realmente atender uma demanda doméstica. Então, não é coisa de outro mundo, tá? Agora, olha que interessante. Ao invés de eu pegar esse brinquedo que vai para o meu filho, ir lá num varejista e comprar esse brinquedo, olha que interessante. Eu vou pular várias etapas da cadeia de fornecimento. Então, ao invés de ter uma importação, onde na cadeia de suprimentos ele transfere um bem tangível, ou seja,
um brinquedo através de fronteiras da China, que é o produtor, até o Brasil, aí aquele varejista o fabricante que eventualmente coloque alguma peça ou etiquete, etc., esse produto que vai ser certificado pela Anvisa, pelo Inmetro, pela Anvisa não, mas pelo Inmetro, pela Receita, etc., ele vai ingressar no Brasil, o varejista vai colocar ele no comércio e eu vou lá comprar. Olha que interessante, na impressão 3D, essa cadeia é extremamente curta e pequena. Olha só, eu vou numa gráfica, ou eu tenho aquela impressora 3D que eu mostrei para vocês, imprimo o brinquedo e vou lá, entrego ele para minha criança e ele vai ficar feliz. Qual é o resultado prático disso? Olha que interessante. Quando nós tiramos o fornecedor, o fabricante de outros itens do brinquedo, os fornecedores, acaba que, primeiro, uma eficiência econômica quando a gente fala de redução de custos de mão de obra, de fretes, de insumos, toda essa cadeia de suprimento, onde tem uma série de caminhões que vão fornecer fretes entre empresas, quando a gente vai ter o papel do varejista com todo aquele cuidado que ele tem de marketing, etc., tudo isso vai sair. E aí o que vai acontecer? Rodrigo, eu, consumidor, e o provedor do modelo 3D para eu imprimir. Ah, mas Rodrigo, vai aparecer do nada? Você vai ter que ter a tinta, entre aspas, tinta. Tinta é o quê? É o polímero, o plástico, todos esses itens que vão ser tangíveis, que eu vou comprar no mercado e imprimir. Tudo bem, isso eu vou precisar ter? Vou, realmente, a tinta vai estar aqui. Isso eu vou comprar? Vou também. Agora, você imagina quando a gente pensa no insumo básico, que é o plástico, versus toda essa cadeia de suprimento que a gente desenhou aqui em cima, vocês conseguem entender a diferença de valor que quando a gente fala nessa quebra dessa cadeia de produção? Isso é realmente muito significativo. Agora, vamos trazer um outro detalhe que realmente é muito interessante. Agora, imaginem, pessoal, que quando a gente tem um papel da Receita, da Anvisa, do MAPA, do Inmetro e tudo mais, eles têm um papel de controle na importação. Então, esse controle da importação é fundamental porque lá a gente não vai poder ter uma importação de um produto que eventualmente é controlado, um produto proibido ou objeto de contrafação, com pirataria, etc. O que a Receita vai fazer? Vai impedir que ele ingresse no Brasil. Isso é fundamental, é a essência do controle aduaneiro, tá? Agora imaginem, pessoal, que eu tenho a possibilidade do quê? Entrar num site da internet, baixar esse arquivo e pela impressora 3D essa impressora 3D não vai fazer com que a Receita, o Inmetro, etc., esses órgãos façam esse controle que, naturalmente, quando eu importo o robozinho para o meu filho, eles vão efetivamente olhar a regularidade desse brinquedo. O que vai acontecer? Eu vou produzir, a Receita Federal nem vai ficar sabendo. Ah, Rodrigo, você vai ter que pagar o software para você ter a possibilidade de importar. Isso são os outros 500 que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas agora, pensando que o Rodrigo não quer importar um brinquedo, o que ele quer? Ele quer outras coisas. E o que pode acontecer? O Rodrigo pode ir lá na Deep Web, na Dark Web, achar modelos de impressão de armas, pode encontrar possibilidade de pirataria de alguns outros itens. Então, eu posso fabricar coisas que são da Nike, de quem eu quiser, e vou lá e imprimo. A Receita Federal, o Inmetro, o MAPA, enfim, eles vão controlar isso? Não, não vão. Por quê? Porque eles sequer têm a possibilidade de reconhecer o tráfego desses dados para máquinas e tudo mais. Então, olha que interessante. As regras da OMC, da Organização Mundial do Comércio, elas pensam muito no quê? Na tangibilidade das coisas. Quando a gente trafega para uma área muito cinzenta que é dados,
Aí isso ainda a gente está muito atrás para quando a gente pensar em controle aduaneiro. Então, olha que interessante. Quando a gente pensa em regras de ingresso de bens, serviços, nesse modelo tradicional, nós temos uma série de regulamentos que estão previstos hoje dentro das regras da OMC. E olha que interessante. Então, quando a gente tem esse controle que é evitar que produtos que são perigosos, produtos que fazem mal para a saúde, ou que efetivamente causem um impacto doméstico, ou seja, na nossa economia, eles são atingidos por quê? Por regras que são previstas pela OMC. Olha que interessante. Então, nós temos regras de controle da agricultura, isso é muito mais de facilitação do comércio, tá? As questões também relacionadas à proteção de direitos de propriedade intelectual, a gente também tem a propriedade intelectual, está aqui. GATS, que é a proteção sobre serviços, e as regras relacionadas a antidumping, regras de origem, para a gente ter certas normalidades na hora dessa troca de produtos entre países. Então, são necessárias essas regras para controle, para efetivamente evitar situações em que existe um descompasso em regras claras e de proteção de mercados. Então, quando existe essa ideia de que insumos vão ser utilizados de maneira artificiais para você quebrar um outro mercado ou ter uma atitude mais assim contrária às regras de transparência e de livre comércio, a OMC tem essas regras para aplicar e evitar situações de prejuízo para o comércio global. E quando a gente fala de impressão 3D, o que acontece? A impressão 3D não é efetivamente uma troca de mercadorias. E vou mais além. A impressão 3D sequer existe a transação entre países quando a gente está falando de regras da OMC de tangíveis. O que existe é Rodrigo, eu, fabricando o robozinho para o meu filho. Então, eu faço tudo internamente no Brasil. Eu não estou trafegando mercadorias. Então, essa regra de você produzir aqui algo, ela faz com que todas as outras regras de GATT, de valoração aduaneira, também a de facilitação de comércio, os controles das regras de agricultura, sejam postas de lado. Por quê? A ideia é o intangível é o algo realmente importante para a aplicação das regras tanto de controle como de tributação. Na ausência dessas regras, o que a gente vai atrás? A gente vai atrás das regras de intangível e de serviços, que estão aqui embaixo. E quais são essas regras? É o GATS. O GATS está preparado para enfrentar questões relacionadas a antidumping, a abuso em relação às fronteiras, zonas francas, são coisas que o GATT está preparado, que as regras do OMC foram fortalecidas para reconhecer o tangível como algo pernicioso dentro do mercado, etc. E que não temos paralelos para serviços intangíveis. Então, é muito interessante quando a gente pensa nessas regras de controle para o intangível, para esse novo mundo que nós estamos enxergando de troca de informações, de troca de intangíveis entre os estados. Aí a gente pensa em soluções. O que poderia surgir em relação a esse controle aduaneiro relacionado a essas trocas de informações, troca de intangíveis, troca de arquivos e tudo mais? A doutrina estrangeira, infelizmente no Brasil ainda não temos uma evolução sobre o assunto, mas algumas opções surgiram. Algumas delas é você enxergar o blockchain, que seria um método de controle, um livre-razão de registros de todas as operações relacionadas ao mercado de e-commerce eletrônico, etc.,
todas essas regras que poderiam ser amarradas por uma transparência e um registro público para todas as pessoas enxergarem quem é a ponta da transação. Isso é possível fazer? A princípio, sim. Existe a possibilidade, dentro desse tráfego de informações de registro de blockchain, as partes mais interessadas participarem, ficarem sabendo das operações? Sim. Quem seriam? Receita, a própria aduana, quem seria? A Receita Federal como controle tributário, né? Quando a gente pega todas as outras partes, a pessoa que está importando sabe a origem daquele dado como uma coisa boa, tem a proteção sobre o sigilo de dados de pessoas. Então, é isso que hoje a doutrina estrangeira vem comentando. E por que tokenização? Por que o token é importante? Porque a validação da informação vai dar segurança ao importador daquele dado para que ele coloque na sua máquina e saiba que ele está fazendo uma coisa regular. Agora, regras de origem. Como é que a impressão 3D pode tratar das regras de origem? A regra de origem é um tratamento que tem a ver com dentro de acordos de livre comércio, tratamento preferencial sobre algumas mercadorias que são transacionadas nessas áreas, e para validar esse tipo de coisa existem os certificados de origem. Agora, como a gente vai fazer isso quando a gente tem a impressão 3D dentro da minha casa? É uma situação realmente nova. Como é que eu vou entender que a certificação de origem vai atender aquele produto, que no meu caso é o robô do meu filho, que ele efetivamente vai atender as regras de tratamento preferencial quando eu vou importar aquilo? Lembrando que a transformação substancial é um dos métodos de você identificar qual é a origem do produto. E, no caso, a mera impressão, ele tem um papel muito secundário na questão. Só tornar a tinta um produto, em si, não é uma identificação de aquele produto relevante nessa transformação. O que é relevante é trazer o intangível para dentro da minha máquina e fazer com que aquele intangível se transforme num tangível. Ali, eu estou falando a origem desse produto é o quê? É da China que eu importei o intangível? É dos Estados Unidos que eu importei o intangível? Ali eu posso falar, essa é a origem do produto, não a mera tinta, que é o polímero, o plástico que eu tenho aqui em casa, que eu imprimi. Então, a primeira coisa que a gente tem que superar é essa questão da regra de origem. A segunda é classificação fiscal. Olha que interessante, hoje é possível imprimir carne em casa. O que isso significa? Você pode pegar um doador, um animal doador, que vai te dar a base com células para você imprimir uma carne. Essa carne, ela é muito diferente da carne convencional. Por quê? Primeiro que não tem o sofrimento animal, você tem uma certificação de que aquele produto não tem sofrimento de um ser vivo, etc. Então, mas o que importa aqui é esse produto, ele é semelhante, ele é idêntico, ele é similar à carne natural, carne que a gente tem hoje da compra e venda? Não, não é. E para as regras de origem, de classificação fiscal e de tributação como consequência, a gente vai tratar os dois de maneira igual, porque eles são de células animais? Não. Aí é que está o grande ponto que a gente tem que enxergar. Esse tipo de classificação fiscal deve depender muito mais do processo de produção do que efetivamente a composição do item. Então, quando a gente pega, por exemplo, placas que são usadas para substituir o osso, quando a gente tem uma placa que é feita de metal e a mesma placa que é feita por impressão 3D, a de impressão 3D tem uma aplicação muito mais avançada, e a gente vai tratar ela da mesma forma porque ela é feita da mesma coisa. Então, as regras de classificação fiscal realmente vão ter que mudar, e a consequência disso é controle,
regras de tributação e até dumping, etc. São várias coisas que vão sair dessa ideia de classificação fiscal. Agora vamos pensar mais um pouquinho para frente. Vamos pensar o seguinte: qual é a regra de tributação hoje relacionada estou falando de regra tributária, aduaneira, relacionada à transferência digital? O que nós temos hoje? Olha que interessante. A OMC já sentou e se debruçou sobre esse assunto e falou, olha, transferências digitais são relevantes para o mercado internacional. Isso é um ponto importante. Mas olha que interessante. Quando a gente fala de um compromisso para a gente incentivar o comércio internacional, nós não podemos pensar, olha, vamos criar um empecilho para que essa transformação do mercado tangível para o intangível seja limitado por uma questão de tributação. Então, o que a OMC pensou? Vamos fazer uma moratória de tributos aduaneiros sobre a transferência digital. Essa transferência vai ser objeto de tributação ou de controle, ou enfim, de ingerência da OMC no futuro. Então, se passaram 2 anos, de 98, e desde então a OMC não senta para discutir isso. Por que que isso é um negócio tão significativo? É porque a transferência... Calma aí, Siri. A questão é muito séria quando a gente pensa nessa internacionalização e essa mudança, como o presidente Robson comentou. Quando a gente está mudando a economia, quando ela deixa de ser tangível para ser intangível, essa nova economia emerge num ponto que é muito sensível, porque a gente já não sabe o que é economia, nova economia, e o que é a economia tradicional, porque hoje as duas se interrelacionam e a gente não consegue separar o que é uma transmissão eletrônica do que é uma produção de tangíveis. Então, a AMC tem muito tato e cuidado em hoje trazer uma tributação e um controle sobre a transferência digital. Aí veio aquela grande discussão, o Antônio sabe melhor do que eu sobre esse assunto, mas as grandes multinacionais, empresas americanas que hoje operam em todas as fronteiras, Facebook, Amazon, a Apple e tô esquecendo a Google. E a Google, as GAFA, elas hoje realmente ditam a regra em termos de tributação digital e em termos de valor sobre a tributação, sobre a digitalização. E qual é o ponto central dessa questão? É que hoje existe um grande flanco de disputa, onde essas grandes empresas geram lucros que, eventualmente, eles têm uma tributação, não é eventualmente, né? Elas têm uma tributação mais reduzida quando a gente pega uma comparação global sobre a carga tributária que elas hoje têm dentro de todo o cenário internacional de planejamento fiscal, planejamento tributário. Então, a ideia é que elas têm uma estrutura hoje desenvolvida justamente para ter uma tributação menor dentro de um cenário global. Qual é o ponto aqui? No Unified Approach, quando a gente pega hoje essa ânsia, essa vontade de pegar essa tributação que não está sendo objeto de arrecadação dos outros governos, existe uma intenção hoje de vamos tributar o digital ou não vamos tributá-lo? A grande discussão hoje é quem vai ficar com essa receita? Vão ser os países que hoje tomam o serviço da Google, os consumidores dos países que tomam os serviços da Google, do Facebook, etc. Ou eles vão continuar mantendo essa estrutura hoje de tributação só no destino, ou então em Irlanda, Holanda, enfim, todos esses países. Onde eu quero chegar? Unified Approach, ele já está chegando num ponto em que a tributação dessas empresas que a gente comentou, essa tributação vai chegar a um ponto em que
vamos ter que dividir uma parte com os países de destino desse serviço. Então, o Brasil, que tem um mercado consumidor de produtos do Google, da Amazon, do Facebook, da Apple, significativo, vai ter um pedacinho da renda dessas empresas que vai ser destinado para o Brasil. Por quê? Porque o nosso mercado consumidor está aqui, usa-se a estrutura social, econômica e principalmente jurídica do Brasil. Então, nós teríamos, em tese, se tudo correr bem com a Organização de Cooperação Econômica, a OCDE, se tudo caminhar bem, nós teríamos uma parte relacionada a essa renda que é gerada desses países de maneira multilateral, de todo mundo, tá? Agora, fala-se de tributação aduaneira? Ainda não. Agora, só para a gente entender aonde a gente está pisando e qual é a consequência disso na tributação internacional, tá? Vamos lá. Quando a gente importa o robozinho para dar para o meu filho, o que vai acontecer? Primeiro, a tributação é relacionada aos tangíveis. Toda a carga fiscal vai ser relacionada a esse produto que vai entrar no Brasil através da aduana, e a tributação vai ser sobre a revenda, caso eu não dê para o meu filho, revenda esse produto, e também vou ter a tributação sobre a renda relacionada a essa revenda. O que importa é que a carga fiscal ela vai ficar muito concentrada nos impostos, nos tributos aduaneiros, nos tributos indiretos, que aqui no Brasil é bem pesado, e, obviamente, na carga fiscal relacionada ao imposto de renda, Corporate Income Tax. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma margem de contribuição de 320. O que isso significa? Quando eu faço uma revenda de um produto importado aqui no Brasil, que é uma simples revenda, compro do fornecedor chinês, embalo e faço toda essa operação de nacionalização, eu vou ter, basicamente, uma margem de contribuição, um lucro, entre aspas, um lucro, sem diretos e tudo mais, significativo. Agora, vejam que interessante. E no cenário de impressão 3D, como isso pode ser interessante? A gente vai ter uma importação do modelo. Esse modelo 3D, ele é digamos que ele é eu vou considerar ele como se fosse uma tributação sobre o intangível, né? Que eu importo esse modelo de utilidade para impressão, eu vou ter a minha máquina que vai fazer a impressão, eu vou ter que ter a tinta em casa, o produto final é o robozinho do Heitor, ou então a revenda desse robozinho para terceiros. Olha que interessante, pessoal. Quando eu faço esse cálculo sobre a tributação relacionada ao serviço, ele vai ter 26%, mais o imposto de renda na China, para a gente ter uma ideia de carga fiscal total, né? Que vai ser, obviamente, repassado. A China tem um benefício fiscal relacionado à exportação, então ele não teria indiretos. A China também vai ter esse imposto de renda aqui de 15%, que se eu fosse parte relacionada ia ser 15%, então imposto de renda eu ia ter creditado tudo lá no caso se eu fosse um importador de empresa coligada. O Antônio sabe mais do que eu sobre isso. Aí, quando a gente tem a tributação sobre tangíveis, ou seja, eu tenho a compra daquelas tintas hoje no Brasil, que vai ter uma carga mais ou menos de 37%, e a tributação sobre a revenda se eu vender realmente o robozinho. Agora, olha que interessante. Quando a gente tem aquele cenário de margem de contribuição de 300, quase 300, a margem de contribuição, o lucro dessa operação realmente vai ser muito substancial, perto dos 300. Essa ideia tem muito mais a ver em relação à tributação sobre intangíveis e os indiretos que vão ter mais ou menos a mesma ideia de carga. Lembrando que a tributação é sobre software na importação, que é bem menor do que a importação do tangível. Então, toda essa... quando tira a máscara da operação, realmente a gente vê que a tributação sobre a impressão 3D
quando a gente pensa no modelo de utilidade, aquele robozinho em software, a carga vai ficar bem menor. Mas o Rodrigo está falando de uma importação só, o Rodrigo está falando de uma operação isolada. A gente não está falando sobre o ganho de escala numa produção, a gente não está falando isso ainda dentro do modelo de impressão 3D, ainda é um pouco difícil de você ter uma impressão 3D compatível com, em termos de competição, uma competição de igual para igual na tributação e nas operações tradicionais. Sempre lembrando que a impressão 3D também tem questões muito interessantes que podem atender, por exemplo, sair de uma carga de variação cambial importante, ela pode ir direto para o mercado consumidor na hora do aperto, ela tem várias nuances que a operação tradicional não tem. Então, se a gente pensar que hoje a impressão 3D pode atender na emergência algo muito, muito flexível perto da operação tradicional, a gente consegue ver, por exemplo, a impressão 3D fazendo face shield para entregar de imediato perto de um hospital, ou então um hospital com um problema de coronavírus, com um problema de atender o coronavírus, pode pedir um equipamento específico para substituir alguma máquina que está quebrada, ele vai lá e imprime aquela peça que está faltando. Realmente, a impressão 3D tem essa flexibilidade e esse potencial de substituir a cadeia hoje de fornecimento tradicional. Só que ainda o ganho de escala da cadeia tradicional ainda é muito maior, por isso que a impressão 3D ainda tem esse desafio de melhorar, tá? Mas agora, pensando nesse fim da moratória, o que pode acontecer se nós tivermos um alinhamento para a tributação aduaneira no caso da impressão 3D? O que pode acontecer? Primeiro, que o GATS, que é o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, ele não tem uma definição específica sobre cobranças de direitos aduaneiros, e esses compromissos são essenciais dentro de controle de regularidade do comércio, de situações que fogem de uma transparência, segurança jurídica do mercado. Ele ainda não tem uma certa coesão como as regras do GATT têm. Então, o GATT é muito mais completo, ele já é muito mais experimentado e ele enxerga situações muito mais complicadas que o GATT hoje não tem, tá? Então, vamos pensar o seguinte: se a gente pegar e considerar que esse arquivo CAD é efetivamente um serviço e não um intangível simples, a gente vai entender que o arquivo CAD deve realmente representar um valor tributável dentro dessa operação. E a solução de controle via blockchain, tokenização desses arquivos do CAD, vai viabilizar a tributação relacionada essencialmente a esse arquivo. A impressão 3D, transformar o intangível no tangível, vai ser um passo subsequente, mas de pequena relevância perto dessa operação aduaneira, tá? Agora vamos pensar o seguinte: o que o Brasil poderia pensar em relação a essa operação? Primeiro, o Brasil essencialmente tem uma carga fiscal muito voltada para o consumo. Ele vai realmente intensificar a carga fiscal? Muito provavelmente não nos arquivos digitais, mas talvez na tinta. Então, naturalmente, a gente tem essa prevalência no Brasil. Segundo ponto, o foco na tributação do intangível, se não existir um modelo de controle da sua transferência entre empresas, entre pessoas, pouco vai ter possibilidade de tributação sobre esse intangível. Salvo no caso do Brasil, que o Brasil é um dos poucos países que tem a tributação do IOF sobre o cartão de crédito a 6,38%. Isso já realmente é uma grande mordida. Mas
Fora essas operações de cartão de crédito, a gente não vai ter tanta flexibilidade para encontrar o valor sobre essa transformação do tangível, do intangível no tangível. Preço de transferências. Onde que o valor é criado? O valor é criado lá no intangível ou no tangível? É uma grande pergunta. O Brasil não está preparado para responder isso. Dupla tributação é a consequência do que eu estou falando. A gente está preparado para falar que o valor dessa operação é o intangível? Não. E vai ter dupla tributação se a gente tributar a revenda aqui no Brasil? Provavelmente. E a impressora 3D? É a pergunta mais óbvia, né? É um estabelecimento permanente? A gente também não tem, dentro da definição do que é estabelecimento, a gente não tem uma definição de estabelecimento permanente no Brasil. A gente importa isso dos acordos de dupla tributação. Infelizmente, a gente realmente não tem ainda o arcabouço legislativo necessário para a gente enfrentar essas questões. Tributação no Brasil. O que o Brasil fala hoje? O STF já definiu que uma das modalidades mais importantes da transferência de ativos digitais, que é o licenciamento de software, o licenciamento desse intangível, ele não teria a tributação do ICMS, mas sim do ISS. Isso vem realmente ao encontro do que eu estou falando, que é muito mais se caracterizar como um serviço e menos como um produto, tá? E a solução de consulta da COSIT falou, com todo respeito, o que deveria falar. Não trouxe nada de novo, ela simplesmente explicou, olha, Rodrigo, se você produz em casa e vai revender, você está fazendo uma operação de industrialização. Muito bem, nós já sabemos disso. E você pode ter a tributação reconhecendo se você vai fazer um serviço para alguém, só fazer a impressão daquilo, o lucro presumido é de 8, é de 32%. Agora, se você está fazendo uma fabricação, é de 8 e 12% o lucro presumido. Muito obrigado. Realmente, isso nós já sabíamos. Agora, vamos entender a problemática e é o ponto final do que a gente está conversando aqui, tá? São 8h24, pessoal. O que nós vamos enfrentar de desafios? Agora, imagina que interessante. Eu não quero o resultado, produto tangível, na casa dos outros. O que uma empresa, o que um país pode tomar de decisão para proteger o mercado interno ou inviabilizar a produção em outros países? Primeiro, ele vai lá, faz uma cota de exportação e corta a tinta de todo mundo. Isso vai inviabilizar que aquela pessoa produza o produto que aquele país quer fazer uma proteção. Qual poderia ser a próxima tentativa? O país vai lá e inviabiliza a transferência digital daquele produto. Ou seja, você vai, da mesma forma, inviabilizar a impressão dele e o mercado vai ficar escasso em relação ao barquinho. É possível? Sim. Existem regras de controle disso? O GATT é pouco regulamentado em relação a esse tipo de proteção. E o que vai acontecer? Eu posso viabilizar aumento da carga tributária, eu vou promover a indústria local, eu vou criar uma proteção ambiental, enfim, várias situações eu posso criar com esses controles que hoje existem e que, eventualmente, por omissão do GATS, a gente vai ter, pode ter alguns potenciais problemas. E o antidumping? O que é antidumping? A empresa ela exporta um produto a preço inferior ao preço normalmente praticado no seu próprio mercado doméstico. Isso é dumping. E se a mercadoria não cruza a fronteira para outro país? Quando isso? Quando o Rodrigo vai lá e imprime o robozinho. Esse robozinho, ele não veio da China. Ele, na verdade, é um produto da impressão do Rodrigo. Agora, qual é o ponto aqui? Regras antidumping para ter problemas de antidumping? Pode ser que sim. Qual é, por exemplo, a margem do dumping aqui? Porque eu tenho que, quando a gente vê o preço, a gente tem que saber que preço a gente está falando. A gente vai ter que estudar e calcular bens
manufaturados, exportados por empresas específicas e originários de países específicos. Outro problema seria isso. Então, quando a gente vai pegar o país B ou aquele produtor B, fica muito menos relevante que país que veio, quem é o fornecedor, etc. Por que isso? É simples pensar nisso, porque, de fato, você vai ter várias unidades de produção espalhadas pelo mundo que vai atender aquela demanda. Essa flexibilidade da impressão 3D pode causar problemas de dumping e a sua execução quando você provar o antidumping. Barreiras digitais, mesma coisa. Estou terminando, presidente. LGBT... Tranquilo. Só que tá GDPR dando uma para falhada Portugal, por exemplo. no teu áudio. Tem hora que tá dando uma falhadinha. Não Deu sei uma se é só para melhorada? mim. Eu acho que é a internet. Deve ser, Apareceu parece. aqui uma hora. Mas Olha, siga lá, segue firme. outra possibilidade é aplicação de barreiras digitais. O que seria isso? Seriam métodos indiretos para você proteger o seu mercado. Um exemplo disso é proteger a informação de privacidade, a informação pessoal de alguém. O CAD, essencialmente, tem a transferência de dados e podem ter informações pessoais. E as consequências disso é criar obstáculos à transferência de arquivos. É possível? É. Legislação estrangeira fala sobre esse risco e essas barreiras digitais podem promover situações de risco em mercados internacionais. A tributação, que é o mais testado e conhecido. Quando a gente vê, as tarifas são métodos clássicos de você proteger o mercado e criar barreiras. É possível você criar isso através do quê? Do fim da moratória e a aplicação da tributação sobre transferência de dados. Esse é um método interessante de proteção de criação de barreiras e risco grande, tá? A proteção dos direitos de propriedade intelectual. Isso é interessante e é relevante quando nós pegamos Trips, inclusive, é um autor português aqui. Quando a gente pega essa ideia de que existem regras de controle relacionadas à proteção de direitos da propriedade intelectual, isso é cada vez mais relevante quando nós temos um cenário multilateral de troca de mercadorias, de produtos e serviços que são protegidos relacionados à propriedade intelectual. A propriedade intelectual, na verdade, existe não para diminuir o comércio, mas para ter a segurança e a segurança jurídica nessa troca e saber que aquele que é o titular daquela criação vai ter pelo menos o mínimo controle, mínima proteção no outro mercado, porque ele não vai sofrer cópia, ele não vai ter a desvalorização daquela invenção que ele criou. Então, a ideia é criar esse método para penetrar em mercados e viabilizar que aquela propriedade intelectual gere lucros para aquela pessoa que a criou. E justamente a criação dela, quanto mais difundida, melhor para todos, porque todos podem utilizar aquela propriedade intelectual e gerar mais riquezas. Agora, qual é o ponto aqui? Se existir esse problema de contrafação, de existir uma falta de controle na hora de importar esse robozinho, que no caso a gente deu de exemplo, e na hora de gerar várias cópias, esse tipo de coisa, de falta de proteção da propriedade intelectual, podem realmente causar um problema de liberação econômica, porque as pessoas que efetivamente criam aquele valor vão ficar com medo de colocar aquilo e de investir em novas criações, justamente porque a contrafação hoje vai ser muito mais latente, muito mais difundida. Então, a ideia de criar métodos de controle da propriedade intelectual para a impressão 3D também é um outro caminho importante. Por que a gente está falando isso? Porque não é uma coisa muito clara na TRIPS, que é as regras da OMC relacionadas a isso.
copiar alguma coisa, quando a gente está falando do Rodrigo imprimir o robozinho em casa, a gente não está falando que eu vou ter um uso comercial daquilo. Aí a TRIPS fala, Rodrigo, tudo bem, pode imprimir, você está permitido porque é um uso doméstico daquilo, tudo bem. Mas quando a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas relacionado a alguns limites que a TRIPS traz e que não estão muito bem regulamentados dentro da ideia de uma impressão 3D, nós temos o seguinte: copiar um produto inteiro seria violação, mas qual é o produto inteiro? Qual é o conceito dele? Então, quando a gente está falando de cópia de peças sobressalentes para um carro, ele é um modelo controlado? Em tese, sim. Mas até que limite eu posso falar que aquilo é um produto inteiro ou não? E se eu modificar alguma coisa? E se eu criar uma mudança ligeira do original, eu vou evitar a tributação? Aí a gente vê aí situações em que algumas mudanças você pode ver e não enxergar que efetivamente aquele produto é uma contrafação, né? Agora estamos chegando no final. A ideia seria o seguinte, tá, e quando a gente tem essas controvérsias, e o que a OMC pode socorrer na gente? O que ela pode falar para a gente em termos de proteção em relação a essas regras que a impressão 3D potencialmente pode ferir? Primeira coisa interessante, como é que a gente vai ter soluções de controvérsia se a gente tem situações de impressoras 3D espalhadas geograficamente pelo mundo? Todos poderão ser produtores em unidades menores. Isso pode influenciar as pessoas que vão contestar no AMC aquela violação, tanto na TRIPS como no GATS, enfim, esse desejo vai cair. Por quê? Porque são pequenas unidades, múltiplos fornecedores, situações realmente que saem do controle. Você não vai questionar só o país, você vai questionar o produtor. Aí quando você vai lá e critica aquele produtor, ele simplesmente fala, tudo bem, eu vou fabricar lá no país vizinho. Aí você tem que entrar de novo com a reclamação, e a solução de controvérsia relacionada a isso vai ficar realmente muito complicada. Criar métodos para você controlar os fluxos de dados, isso também é uma outra ideia, mas existe muita crítica relacionada a isso. Mas, enfim, as soluções de controvérsia, os mecanismos hoje da OMC são muito difíceis de você enquadrar nessa nova realidade da impressão 3D. Agora, para chegando no final, resistir, eu entendo que é inútil, porque a produção da impressão 3D já está aqui, já é uma realidade. E quando a gente pega e entende que é um caminho sem volta, a gente tem que criar métodos para esse controle, ao invés de você tentar buscar criar um mecanismo de inviabilizar a tecnologia. A tecnologia já está lá e tudo que realmente é criado para viabilizar uma troca mais ágil, mais independente de produtos, serviços e valores, nós temos é que incentivar. O que nós podemos fazer? Criar regras específicas para viabilizar que essa tecnologia seja difundida, mas com segurança jurídica. Então, proteções à propriedade intelectual é fundamental. Nós temos que criar, na verdade, a segurança jurídica para aquele que é o investidor daquela criação. Criar tarifas e barreiras digitais, entendo que tem que ser, na verdade, reprimido. É muito mais desejável ter um mundo livre com troca de dados, com produções mais inteligentes e que, por exemplo, países com desempenho econômico mais fraco, países que têm uma dificuldade de logística absurda, eles tenham acesso a produções com variações muito maiores que a impressão 3D. E o 4, que é a vez do GATS, é a vez de a gente tornar o GATS mais forte, é criar tratamentos que hoje estão no GATT e que o GATS vai lá e vai sair da mesmice do que é um tratamento não discriminatório e sair para questões mais complexas, como a gente tem falado.
e pensar que no intangível, que a sua mobilidade hoje é fundamental e vai criar métodos que são essenciais para o nosso mundo econômico globalizado, que é justamente ter essa informação na ponta do nosso dedo e a gente ter condições de trafegar o maior número de informações possíveis. Esse é o mundo desejável, tá? Agora, o próximo evento fica a dica, eu espero que a gente vai falar sobre teletransporte e viagens no tempo, que a gente pode realmente falar sobre tributação sobre isso, que eu achei esse assunto da impressão 3D fundamental. Acho que é isso, Robson. Eu devolvo a palavra a você e talvez as perguntas sejam realmente interessantes sobre esses dois assuntos. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Voltamos, né? Vocês me ouvem bem? Tá. Doutor Antônio, tem uma pergunta aqui para o senhor. Ó. É uma dúvida, na verdade. Né? A decisão do Daniel Hilário, tá? A decisão sobre aplicar o benefício fiscal aos videogames de 2018, aqui o senhor mostrou, teria influenciado nas decisões governamentais de reduzir impostos sobre videogames de 2020, que foi aquela que a gente conversou antes de entrar, eu acredito, né? Que teve a redução. Sim. Em sua opinião, as reduções aplicadas são suficientes para aquecer esse mercado ante o dólar tão alto? Me parece, né, que essa questão do teria influenciado nas decisões. Tá. Me parece, né? Eu até vi uma matéria recentemente que fala assim que vai depender muito, né, dessa questão dessa influência das decisões governamentais, vai depender muito se o videogame ou o produto eletrônico relacionado a videogame, ele é produzido aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, ou se ele é importado, né? A gente tem que separar isso aí. Então, assim, em relação aos que são importados, eu acho que, né, existe sim um benefício, né, relativo em relação a isso. Agora, assim, também eu vejo muito, eu não sou desse ramo de videogame, tá? Nem como consumidor. Mas, assim, me parece que é um nicho, né? E aqui eu faço licença, né? Já pedindo licença de que eu não sou desse ramo. Me parece que é um nicho muito, assim, que, sabe, o cara que quer, o cara vai lá e vai comprar de qualquer jeito, né? Assim, quem tá no ramo de videogame, assim, claro que ajuda mais, né? Pode comprar um jogo a mais, alguns jogos a mais, mas assim, eu acho que é um mercado já, né, bem de nicho mesmo, de mercado consumidor muito fiel, né? Agora, eu só não entendi, Daniel, me desculpe, a primeira pergunta, essa questão de decisão sobre aplicar o benefício fiscal aos videogames de 2018. Não entendi. A que eu mostrei de 2018, eu mostrei uma que é da OMC, né? Do gasto da OMC. Essa de 2018 eu não mencionei. Tá, Será que ele não está falando do TRF? Aquela decisão do TRF, mas a do TRF, ela é exatamente no foco que você comentou. Não sei. Ela não considera toda a minha interpretação, né? Ela simplesmente aplica o artigo 81 regulamento aduaneiro também aos jogos de videogame. Então, assim, já é uma questão, digamos assim, de atratividade para esse segmento, né? Só que é só interessante, viu, Daniel? Sempre deixar isso bem claro, que é só em relação a jogos, tá? O que eu tratei. E essa decisão governamental de reduzir os impostos foi para os consoles, para os controles também, né? Então, para vários produtos do segmento. Então, por exemplo, você usa, sei lá, um jogo de corrida, né? Você usa um volante lá para o jogo de corrida. Aquilo ali também está abarcado pelo governo, né? Pela decisão do governo que foi recente. O que ele comentou é o decreto 10.532, né? Que prevê a redução. Foi publicado na edição de 27 de outubro de 2020. Isso. No Diário Oficial da União, né? A medida diminuiu as alíquotas de IPI de 40% para 30% sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo e 32% para 22% sobre partes de acessórios desses consoles e máquinas, né? E ainda reduziu de 16% para 6% a alíquota sobre máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes.
Exatamente. Você perceba, Daniel, que é uma decisão bem mais ampla, né, do que o tema que eu tratei, que é jogos de videogame. Então, assim, abrange o segmento de uma forma muito mais ampla e muito mais consequencial, tem muito mais consequência do que toda essa discussão que a gente está travando aqui sobre jogos de videogame. Então, assim, é algo para o ramo de videogames em si, né, para deixar bem mais baixo, né, digamos assim. Mas, assim, eu não sei se isso, né, vai ter tanta consequência assim em relação a aquecer o mercado. Sinceramente, eu... No estudo do impacto na arrecadação pela Receita Federal aqui, né, pelo Ministério da Economia, eles preveem agora para 2021 a renúncia de 36,28 milhões de reais com essa redução. Para o segmento, né, em relação a essa... E em 2022, 39 milhões. Eu agradeço muito, viu? Eu agradeço muito. Eu sou usuário de videogame. Tenho pretensões para comprar um outro Xbox, tá? Muito obrigado. Então, seguindo aqui, Rodrigo, tem uma para você também que o Roberto Raia fez, né? Parece-me que não existe a tributação quando é feito o download do software via internet, justamente pela questão de não ter mídia, principalmente para equipamentos, correto? Corretíssimo. A questão aí é, nós temos a tributação aduaneira sobre a operação? Não, não temos. A ideia é justamente essa problemática. A próxima etapa da discussão vai ser justamente a tributação aduaneira quando acabar essa moratória que a OMC criou, tá? Onde a gente vai chegar? Hoje, muito se discute sobre a tributação da renda sobre o software, como a gente comentou, da OCDE tentando partilhar aquela receita dessas empresas que geram muito lucro sobre operações multilaterais, que é as GAFAs, mas também quando a gente vai falar sobre tributação de indiretos, ou seja, o licenciamento do software, por exemplo, eu sou usuário do Xbox e eu faço uma assinatura mensal para jogar videogame com meu filho. E essa assinatura mensal, qual é a tributação que é envolvida nela? O Supremo Tribunal Federal recentemente já definiu isso, em tese, incide ISS, Imposto sobre Serviços. Agora, a tributação relacionada ao imposto de renda, etc., vai seguir aquela tributação tradicional que eu coloquei um exemplinho lá do robozinho sendo importado, que vai ter o imposto de renda, o ACID, PIS/COFINS importação, etc., pensando num cenário em que essa tributação realmente ocorreria, que eu pagaria isso. Mas hoje a pessoa física tem uma série de isenções, principalmente relacionadas a esses valores de pequeno valor, tá? Então, a princípio, não teria um impacto direto. Mas como eu assino via cartão de crédito, o IOF está lá. Então, o Brasil realmente, dentro dessa grande perspectiva de discussão sobre a tributação internacional, o Brasil está na vanguarda do 6,38% do cartão de crédito. É isso aí, gente. Então, eu queria finalizar aqui, agradecer a todos pela participação. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, o doutor Augusto também, Antônio Augusto, muito obrigado. Informar também que o material, se vocês puderem, depois, viu, doutor Augusto, se o senhor puder mandar para o Rodrigo, para ele encaminhar para o nosso grupo, que aí a gente dispara lá, né, Rodrigo, para o pessoal que quiser, né, o material que foi apresentado. Agradecer a vocês, então, e dizer que dentro de uma semana, esse material também vai estar no YouTube, tá? Disponível lá no site, na pasta da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Uma boa noite a todos, então, e até a nossa próxima reunião. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, Robson. Obrigado aos ouvintes. Foi um grande prazer aí dividir a tela com vocês. Prazer todo nosso. Valeu. Até mais. Tchau.